galera do Vem Aprender, tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham aprender! Os alunos de Ponta Grossa estão se dedicando muito e interagindo com a gente. Vamos ver algumas das imagens que a galera esperta do Vem Aprender mandou para você ver e se inspirar? Vocês são demais! Continuem prestando atenção nas aulas e fazendo as atividades enviadas pela sua escola. Não deixe de retirar e entregar os seus trabalhos. Eles valem a sua presença e vão contar para que você passe de ano. Por isso, leia, estude e pesquise. Nós estamos todos juntos com você. Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui novamente, professora Lucimara, para mais uma semana de aula de língua portuguesa. Vamos então pegar o nosso material para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar do material, então separa o materialzinho lá de vocês, caderno, lápis, caneta, borracha, tá? Depois de separado, pega o caderno e anota a data de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Coloca depois o nome de vocês, o nome completo e aula de língua portuguesa. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Então, nós temos dois objetivos para hoje. O primeiro objetivo é identificar a ideia central do texto e o segundo é identificar o caráter polissêmico das palavras, tá? Depois a gente vai ver direitinho o que é isso. Para começarmos, então, eu quero que vocês leiam essa palavra que está aí na tela, tá? E pensem o que vem à cabeça de vocês quando vocês leem essa palavra ou quando vocês ouvem essa palavra, a palavra macacos. Né? O que vocês imaginam? Bem, pode ser que alguns de vocês tenham imaginado o animal macaco, que é o mais comum, né? Eu, pelo menos, quando eu ouço macaco, já vem ali esse animalzinho todo simpático. Porém, talvez tenham pessoas que tenham conhecimento de que macaco é um signo chinês e tenham lembrado do macaco enquanto signo chinês. Temos também o macaco como uma ferramenta, né, que auxilia lá na troca de pneu de carro. E temos também um macaco que pode ser um macaco de brinquedo, que relembra o animal, mas é um macaco de brinquedo. Então, para nós conseguirmos atingir o nosso primeiro objetivo de hoje, que é entender, né, e identificar a ideia central do texto, nós vamos trabalhar agora com alguns textos com o título Macacos ou Macaco. E durante a leitura, a gente vai, né, estar notando sobre qual desses macacos esse texto estará falando, tá bom? Vamos então para o nosso texto número 1. Acompanhe a leitura com a professora. Então, os macacos. O tamanho dos macacos varia muito. O saguilhãozinho mede apenas 14 centímetros, sem contar a cauda. Os maiores babuínos podem chegar a 1,15 metros. Os macacos usam os 4 membros, 2 pernas e 2 braços para se locomover. Os pés e as mãos servem para se agarrar aos galhos das árvores.
A maior parte do corpo dos macacos é coberta de pelos. Alguns têm áreas peladas na face e nas nádegas. Mandris machos e outras espécies apresentam pele de cores vivas nessas áreas sem pelos. Na maioria dos macacos, a cara é levemente achatada. No entanto, babuínos e mandris têm caras parecidas com as de cães, com focinhos proeminentes. Então aqui, né, é a referência, né, da onde que a professora tirou esse texto. Bom, então vamos pensar lá. O título desse primeiro texto nosso era Os Macacos. Agora, qual que era o assunto principal desse texto? Então, sobre o que se trata esse texto? Ah, professora, se trata sobre os macacos. Sim, mas o que fala dos macacos? Fala sobre alimentação, fala sobre como ele fala, né, onde ele vive, o que está falando sobre o macaco. Então, essa vai ser a ideia central do texto, o assunto principal do texto. Então, nesse primeiro texto, falava bastante sobre as características do macaco. Então, o assunto principal desse nosso primeiro texto é, né, as características do macaco. Vamos agora para o texto número 2. Bem, então o texto número 2, o título Macaco. Vamos lá acompanhar a leitura com a professora. O macaco é um dos animais do ciclo de 12 anos que aparece no zodíaco da astrologia chinesa e no calendário chinês. O macaco é inteligente, tem senso de humor e originalidade. Prático, cumpre seus planos com sucesso. Também é curioso, observador, amigável e introvertido. Geralmente são extremamente versáteis e podem se sair bem em praticamente qualquer coisa. Macacos mais velhos e sábios são capazes de canalizar suas imaginações energéticas e férteis na solução de problemas extremamente complexos. Então, pessoal, vejam bem que nesse texto, se a gente for só pelo título, macaco, né, a gente não consegue imaginar sobre qual macaco está falando. Então, por isso, a gente precisa de uma leitura geral do texto. A gente precisa ler esse texto, né, do começo ao fim, para a gente saber sobre o que ele está falando. Bem, o título, então, desse texto número 2 é macaco. Bom, qual que é o assunto principal? Qual que é a ideia principal desse texto? Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre macaco como um dos animais do zodíaco chinês, né? Então, está falando sobre o signo chinês macaco, porque lá, né, eles têm aí os animais como signo. Nós temos mais ainda alguns textos com, né, o título aqui macaco. Texto 3, macaco. Richard Jungion criou o primeiro macaco hidráulico em 1851. O macaco hidráulico é uma máquina que permite ao seu operador erguer objetos pesados com relativa facilidade. É uma ferramenta utilizada para auxiliar a troca dos pneus de carros. O nome macaco veio devido ao marketing de uma empresa norte-americana que fabricava esta ferramenta na época do filme King Kong. Para associar a ferramenta a algo de muita força, a empresa começou a chamá-la de monkey, que é macaco em inglês. Com a fortíssima influência da indústria cinematográfica de Hollywood, servindo de base para a ideia da empresa, logo esse nome, associado ao grande gorila dos filmes, se difundiu em todo o mundo. E hoje o macaco hidráulico tem esse nome por conta dessa ação de marketing. Então vejam, pessoal, se nós apenas lêssemos o título, né, macaco, talvez nunca se passasse pela nossa cabeça que o texto ia estar falando sobre o macaco hidráulico, tá? Então, lendo o texto, a gente descobre que o macaco tratado nele é, né, esse macaco como ferramenta. E, né, aqui a gente tem como a ideia principal, o assunto principal, né, a forma como se originou o nome desse instrumento sendo, né, macaco. Então, por que, né, esse instrumento é chamado de macaco? Então, né, a origem do nome da ferramenta macaco hidráulico é o assunto principal do texto, porque ele começa falando sobre a criação do macaco hidráulico e ele vai depois, né, falando como que surgiu esse nome.
Temos agora um último texto com o título Macaco. Vamos então para a leitura lá. Acompanhem na tela. Descrição. Macaco Murphy da estrela. Novo, guardado desde 1987 e jamais utilizado por criança. Imite o som quando aperta a barriga. Som alto e nítido. Acompanhe a caixa original. Ver detalhes na foto. Enviamos pelo Mercado Envios para qualquer lugar do Brasil. Valor R$ 199. Tire suas dúvidas à vontade. Então aqui nós temos um texto, né, que é um texto que está fazendo o quê? Né? É uma propaganda, é um texto que está vendendo um macaco. Né? Então, talvez lendo o título, né, a gente imaginasse lá o animal macaco, mas não saberia que se tratava, né, da venda de um produto. Se bem que, olhando para a estrutura desse texto, para a forma como o texto é estruturado, é um texto que, ao a gente olhar ele, a gente já vê, né, que é um texto que vai estar aí tratando de uma venda, porque a gente vai estar vendo algumas informações já claras aí. Né? Então, o título do texto, Macaco. E a ideia principal, o assunto principal é a venda, né, de um macaco de brinquedo, o Murphy aí, né? Bem, agora, né, eu trouxe uma outra palavra aqui para vocês pensarem, aviãozinho, né? Então, também trouxe alguns textos para a gente estar vendo sobre o que vai estar falando. Ah, professora, mas se é sobre aviãozinho, está falando sobre um aviãozinho. Tá, que tipo de aviãozinho será esse? Então, vamos para o texto número 1. Aviãozinho. Esse é o tipo mais simples de aviãozinho de papel para quem está começando na arte das dobraduras. Passo 1. Dobre uma folha de papel tipo carta 22 por 28 ao meio. Passo 2. Desdobre a folha e depois dobre as pontas superiores até a marca no centro. Passo 3. Dobre as pontas laterais até o centro. Passo 4. Dobre o aviãozinho ao meio. Passo 5. Dobre as asas do avião até a parte de baixo em cada lado e depois levante novamente. Seu aviãozinho de papel está pronto para ser lançado. Bem, então aqui nós temos um texto instrucional, né? Um texto que está dando uma instrução, né? Um texto que está ensinando como fazer um avião de papel, né? A dobradura aqui de um aviãozinho. Né? Então, o título, né, era aviãozinho. Qual que era a ideia principal desse texto? Qual que era o assunto principal? Era como fazer um aviãozinho de papel. Eu acredito que todos vocês aí lembraram de aviãozinho de papel, né? Quando a professora falou aviãozinho, com certeza muitos lembraram desse tipo de aviãozinho. Vamos agora para o texto 2. Aviãozinho. O menor avião do mundo, com tamanho um pouco maior que o de uma moeda, foi apresentado por cientistas da Universidade Técnica de Delft, em La Haye, na Holanda, informa a agência F. A aeronave pesa 3 gramas e tem cerca de 10 centímetros de comprimento. Semelhante a uma libélula, o novo Delphi Micro pode alcançar 18 km por hora em um voo, além de contar com uma câmera e um microcomputador. Os pesquisadores holandeses projetaram o pequeno avião que funciona por controle remoto para operações de reconhecimento em áreas de difícil acesso. Então veja que interessante, né, pessoal? Aqui é o aviãozinho como o menor avião do mundo, né? Então não é um avião de brinquedo, é um avião realmente de verdade que funciona a controle remoto para estar nesses lugares de difícil acesso, estar filmando esses lugares. Então aqui nós temos como título, né, continua aviãozinho igual o título lá do aviãozinho de papel, porém o assunto principal, né, depois que nós lemos o texto, nós descobrimos que é o menor avião do mundo. E olha que legal, né, fala ali que ele é um pouco maior que uma moeda, né, então aqui está comparando e ele parece mesmo uma libélula, né, e como fala ali 3 gramas, então ele é bem levezinho. Bom, o nosso último texto sobre aviãozinho. Vende-se aviãozinho movido a pilha com som e luzes coloridas que piscam enquanto ele se movimenta com o sistema bate e volta. Informações do produto. Brinquedo avião a pilha, bate e volta.
Funciona com 3 pilhas AA não inclusas. Faz som de avião, acende luzes nas asas, nas turbinas e em cima. Tamanho 23 centímetros, largura entre as asas 26 centímetros, altura 9 centímetros, idade maiores de 3, garantia somente contra defeitos de fabricação. Então veja que o título, né, continuou igual os três textos que a professora leu, o título era o mesmo, aviãozinho, não mudava nada, né? Porém o assunto dele era completamente diferente, né? Então tínhamos o aviãozinho de papel, tínhamos o menor avião do mundo e agora, né, como assunto principal, um avião de brinquedo. Então, né, nós devemos ter muito cuidado quando formos ler um texto, formos interpretar, para que a gente consiga realmente entender o assunto, entender do que se trata. E isso, né, o título ele nos dá pistas, porém ele não dá a resposta, né? Então por isso é importante que eu leia o texto todo, que eu leia quando tem subtítulos, né? A professora Maria Rosa trabalhou isso, então que a gente leia o subtítulo também para a gente saber, né, o que mais vai ser tratado nesse texto. Mas a gente tem que ter essa leitura geral do texto para a gente realmente saber o assunto, a ideia central dele. Bem, por exemplo agora, né, nesse texto aqui, o título Dentes Limpinhos. À primeira vista, qual que é a ideia que vem aí na cabecinha de vocês, né? Com certeza, vocês vão dizer para mim, ah, professora, é um texto que vai estar falando sobre a higiene bucal, é um texto que vai estar, né, falando sobre os dentes limpos. Mas vamos ler, então, o texto para a gente ver um pouquinho como, né, apesar de ter relação com o título, o assunto é outro. Então, dentes limpinhos. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon usadas até hoje. Então, esse texto a professora tirou da revista Recreio. Olha só, imagine a gente escovando o dente com uma escova dessa, né? Não devia ser nada agradável. Então, vejam que aqui o título é Dentes Limpinhos. Porém, a gente vê assim que ele não trata sobre os dentes, ele vai tratar, né, sobre a escova. Então, tem relação, porém o título ele dá uma enganada. Então, olha lá, ó, a ideia central do texto é, letra A utilidade dos animais. Não, né? Até fala que foi usado o pelo dos animais, mas não está falando sobre a utilidade dos animais como um todo. Letra B, higiene dental. Então, não fala sobre a higiene, fala sobre um produto que a gente usa para a higiene dental, mas o texto em si não fala sobre a higiene dental. Letra C, do pelo dos animais, cita, né, o pelo, mas não está tratando sobre isso. Sobre a invenção da escova de dente? Sim. Né? Então, esse texto ele vai estar, né, tratando sobre a invenção da escova de dente. Então, o tema principal dele, a ideia central, o assunto central é a invenção da escova de dente. Bom, agora nós vamos olhar dois textos, tá? E vamos fazer um comparativo entre eles. O primeiro é esse aqui, Manual de Etiqueta Sustentável. Passe adiante este manual. Discuta-o com os amigos, vizinhos, o pessoal do prédio. Disseminar as práticas aqui sugeridas é uma atitude sustentável. Depois de lido e discutido, recicle a revista ou faça origamis, calço de mesa. Aproveite o embalo para ajudar uma ONG. Melhor, invente sua própria ONG e cobre ações de seus representantes. O futuro a gente faz agora. Então, esse textinho, à primeira vista, pode soar meio estranho, né? Mas aqui, então, é um texto que foi tirado de um manual, um manual sobre, né, atitudes sustentáveis, sobre formas de cuidar do meio ambiente. E o que está falando aqui? Para a gente disseminar isso, então para a gente passar adiante essas ideias. E para a gente assim ter uma atitude sustentável, a gente começar com o próprio manual, reciclando, né, fazendo dobradura, colocando como um calço, enfim, inventando alguma coisa
para que a gente não guarde só para a gente isso, mas que a gente passe adiante. Agora vamos comparar com o segundo texto. Ó. Nossas ideias comprometidas com o bem comum são como sementes. Se as guardamos, nunca darão frutos. Se as distribuímos, estamos possibilitando que os outros as plantem e colham os frutos de um novo mundo, melhor e possível. Então vejam aqui, aqui está falando em ideias como semente, né? Que assim como a semente a gente não pode guardar nossas ideias, nós temos que distribuir para que essas ideias deem fruto, assim como sementes. Então, se nós notarmos os dois textos, né, os textos lidos tratam do mesmo assunto. Então, sobre o que eles falam? Letra A necessidade de plantar árvore. Letra B, a valorização da conversa entre amigos. Letra C, a importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Letra D, os cuidados que devemos ter ao plantar e colher. Então, o que vocês acham aqui, né? Qual é o assunto principal dos dois textos, né? Sobre o que os dois textos falam? Eles falam sobre várias ali, eles dão pistas sobre várias atitudes com relação ao meio ambiente, mas o que está ali realmente, né, falando é a questão C, né, a importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Bom, agora eu trouxe uma outra palavra aqui para vocês observarem, tá? A palavra nota. Então, lendo a palavra nota, o que vocês imaginam, né? O que vem na cabecinha de vocês? Pensaram aí? Para me ajudar com essa questão da nota, eu convidei alguns alunos lá da Escola Heitor para eles partilharem com a gente algumas frases que tenham a palavra nota, tá? Então, vocês vão ouvindo aí as frases e vão vendo se a nota que vocês pensaram está na frase que algum deles falaram, tá bom? Vamos lá então? Olá, sou a Ana Maria do quinto ano da Escola Heitor e eu vim apresentar a frase. Minha mãe sempre exige notas fiscais nas compras. Então, tchau, um beijo para todos os professores, estou com muitas saudades. Meu nome é Laís Emanuele, estudo no quinto ano da Escola Heitor Ditzel. A minha frase é: eu tiro nota boa nas avaliações. Tchau, beijo! Oi, tá tudo bem? Eu sou o William, um aluno do quarto ano da Escola Prefeito Heitor Ditzel. A minha frase é: eu tenho essa nota. Você tem troco? Olá, meu nome é Isabelle, eu estudo na Escola Heitor e estou no quarto ano. A minha frase é: eu vi uma nota de esclarecimento sobre o coronavírus. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou do quarto ano de estudo na Escola Heitor. E a minha frase é: eu sei os nossos musicais. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó é pena de alguém. Ré, eu ando para trás. Mi, assim eu chamo a mim. Fá, de fato sou capaz. Sol, que brilha no verão. Lá, é lá no cafundó. Si, indica a condição. E de novo vem o dó. Tchau, pessoal. Então vejam, será que a palavra nota, da forma como vocês imaginaram, estava em alguma dessas frases? Então vamos analisar aqui cada uma delas para a gente ver um pouquinho sobre o significado da palavra nota. Bem, então a primeira frase: minha mãe sempre exige a nota fiscal nas compras. Bom, então aqui a palavra nota, né, significa nota fiscal, um documento que registra o total das despesas. A outra frase: eu tiro nota boa nas avaliações. Então, né, aqui nota enquanto boletim, enquanto avaliação acadêmica, né? Então, é um exame ou um concurso, tá? Só tenho essa nota. Você tem troco? Aqui nós temos a nota enquanto dinheiro, né? Cédula, papel moeda, né?
Vejam bem, nós já vimos 3 frases, em cada uma delas a palavra nota está tendo um significado diferente, tá? Vamos lá então, que ainda temos mais 2. Eu li uma nota de esclarecimento sobre o coronavírus. Então aqui, né, nota como nota de esclarecimento, que significa uma breve comunicação escrita, né, falando um pouquinho sobre aquele assunto. E a última frase, eu sei as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, nota como um sinal gráfico representativo da altura e da duração de um som, cada uma das notas musicais. E talvez vocês aí em casa tenham lembrado de nota ainda com outro significado, tá? Por que ocorre isso então? Nós já vamos ver qual que é o segredo, né, dessas palavras que adquirem vários significados conforme a gente vai usando elas. Vamos lá então? Ó, quando uma mesma palavra tem seu sentido alterado ao ser usada em situações diferentes ou com intencionalidades diferentes, dizemos que essa palavra é polissêmica. Então, polissemia, o que é a polissemia? A palavra tem sua origem no grego poli, muitos, mas mais sema, que significa, né, significados. Então, polissemia é a propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos sempre relacionados entre si. Então, o que a professora quer dizer aqui com sentidos relacionados entre si? Que na polissemia a palavra não perde o seu sentido básico, tá? Então, por mais que ela vá adquirindo outros sentidos, mas são sentidos relacionados. Por exemplo, se nós formos procurar no dicionário a palavra nota, nós vamos achar lá, nesse pedacinho que eu trouxe aqui para vocês, tem 10 verbetes sobre a palavra nota, né? Então, eu ali tá pintadinho de amarelo, né, os que foram usados nas frases hoje pelos alunos lá da escola, então eles estão pintadinho de amarelo. Mas se nós pegarmos o primeiro verbete, fala ali, ó, marca para assinalar algo. Então, nota, marca para assinalar algo. E se nós formos vendo os outros significados que foram empregados nas frases, a gente vai ter esse primeiro conceito, uma marca em todos eles. Porque se nós formos pegar lá, né, minha mãe exige nota fiscal. Então, a nota fiscal é uma marca de uma compra feita. Eu tenho essa nota, né, cédula, é uma marca, né, nós temos uma marca ali do quanto aquele dinheiro significa. Nota, né, em um boletim, eu sempre tiro nota boa, então um sinal, uma marca. Então a polissemia, ela tem essa característica, apesar da palavra ter sentidos diferentes, a gente consegue relacioná-los entre eles. Vocês vão ver e talvez já viram que nós temos outras palavras que também são escritas da mesma forma ou tem o som parecido na hora que falamos, mas são escritas de forma diferente, mas na hora que a gente fala parece que a gente está falando a mesma palavra, que não são polissêmicas. Aí a gente diz que elas são palavras homônimas, tá? Mas esse a professora não vai explicar hoje. Então hoje a gente vai ver essas palavras que elas têm os sentidos relacionados, apesar de terem vários sentidos quando a gente usa ela. Eu acho que vocês, não sei se vocês lembram, mas lá nas aulas do professor Fernando, ele comentou um pouquinho sobre as palavras que são usadas num sentido figurado, né? O sentido figurado, ele entra aqui na polissemia, porque a palavra continua, né, apesar dela ganhar um significado diferente, mas ela continua com a essência dela. Vamos ver mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor? A palavra fera. Então, olha lá. É preciso domar a fera antes de adestrá-la. Então, quando eu falo essa frase, a gente vai, né, relacionar com o animal feroz, fera enquanto um animal feroz. Se eu falar essa aqui, ó, Camila é uma fera em informática, né? Significa o quê? Que ela é muito boa naquilo, ela tem muitos conhecimentos. Então, por mais que aqui não seja um animal feroz, mas quando eu falo um animal feroz, eu estou me referindo que aquele animal é o melhor, é o mais bravo, né? O mais talvez forte, ele é um animal feroz.
Então, quando eu falo que Camila é fera, é porque ela é muito boa naquilo. Da mesma forma que quando a gente fala, ela ficou uma fera porque ele estragou a almofada, eu sei que ela é porque ela ficou brava, furiosa. E se nós formos procurar no dicionário a palavra fera, nós vamos encontrar, né, escrito lá fera, animal feroz, e pode ser que embaixo esteja escrito ali, pessoa brava, alguma coisa assim, que a professora esqueceu de falar ali na hora da nota, né, que quando a professora mostrou ali do dicionário, todos os verbetes, vocês viram que todos estão juntos, né? Então, na polissemia acontece isso, se eu for procurar a palavra no dicionário, todos os significados estão juntos. Naquela outra palavra que a professora falou lá, que são palavras homônias, as palavras vão estar escritas separadas, porque o sentido dela e a origem dela é diferente, tá bom? Outra palavra, cabeça. Então, ela sentiu dor de cabeça ontem. Então, aqui, né, cabeça como parte do corpo humano. Foi preso acusado de ser o cabeça do golpe. Então, o cabeça, o líder, o chefe. A despesa ficou em R$10 por cabeça. Já ouviram isso? Ficou R$10 por cabeça. Então, por pessoa, cada pessoa tem que pagar R$10. Ele vive tendo problemas, pois é um moço sem cabeça. Aqui, né, essa frase é igual àquela que o professor Fernando lá trabalhou nas aulas dele, no sentido figurativo. Não significa que ele está sem a cabeça, mas significa que ele está sem juízo. Então vejam que todos esses significados, eles se relacionam com a parte do corpo, porque nós, né, temos essa ideia, e realmente é assim, né, o nosso cérebro fica na nossa cabeça. Então a cabeça, né, a parte pensante, a parte mandante. Então quando eu falo parte do corpo, falo líder, falo a pessoa, falo juízo, eu sei, né, que todas elas se relacionam à parte do corpo. Eu sei por que eu estou usando o termo cabeça. Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho aqui a questão dos objetivos da aula. Então a professora falou rapidinho, né, vocês vão ter algumas tarefas para fazer, né, no material complementar. Hoje é segunda-feira, talvez vocês já tenham pego na escola, talvez ainda não, mas as tarefinhas vão estar lá para que a gente possa alcançar melhor esses objetivos e na próxima aula a professora vai estar corrigindo. Então, identifica a ideia central do texto. Nós conseguimos alcançar isso? Vocês conseguiram entender que para a gente saber a ideia central, a gente tem que ler o texto todo? Né? A gente não pode ficar só no título, a gente tem que ter a leitura total do texto. Se vocês entenderam isso, a gente alcançou esse objetivo. O objetivo segundo aqui, identificar o caráter polissêmico das palavras. Então, vocês conseguiram entender que a polissemia é quando uma palavra adquire vários significados sem perder, né, a essência dela? Se vocês conseguiram, a gente alcançou esse objetivo. Então, vamos olhar agora o que vai ser a tarefa. A professora vai explicar ali para vocês poderem fazer quando vocês estiverem com o material complementar de vocês. Bom, então, número 1, leia os textos e em seguida marque a opção que indica a ideia central. Essa tarefa é a mesma para o 4º e para o 5º ano. Então, vocês vão ter 2 textos para vocês lerem e analisarem a ideia central dele. Então, a professora só vai fazer a leitura aqui, tá? Para vocês depois marcarem em casa aí bonitinho. Então, o primeiro texto, seres vivos são organismos com certas características. Precisam de água, luz e ar para sobreviverem. Eles nascem, crescem, se reproduzem e se movem por conta própria. Os seres vivos fazem muito por si mesmos. Por exemplo, plantas e animais são seres vivos. Plantas fazem o seu próprio alimento e animais comem plantas ou outros animais para sobreviver. Então, vocês vão ler depois novamente esse texto calmamente para vocês marcarem a opção da ideia central. Se é características dos seres vivos, os animais fazem sua própria comida, todos os seres vivos precisam da luz do sol e as plantas comem outras plantas. O texto 2 você já viu uma girafa no zoológico? Girafas são os animais mais altos do mundo.
A altura média de uma girafa é de 4 a quase 6 metros de altura. Esse animal tem um pescoço e pernas muito longos. As girafas comem as folhas das árvores altas. Outros animais não podem chegar a esse tamanho. Girafas machos são ainda mais altas que as fêmeas. Então, a mesma coisa, temos 4 alternativas para vocês escolherem a correta. Alimentação de girafas, girafas não dormem muito, girafas são animais únicos e a altura das girafas. Então, esses 2 textos é para a gente alcançar lá o nosso objetivo de ideia central. O número 3 é com relação à polissemia. Então, uma palavra pode ter diversos sentidos dependendo da frase em que se encontre. A isso chamamos polissemia. Numere as frases de acordo com os diversos sentidos da palavra linha. Então, a gente vai ter ali 1, linha para costurar, 2, rumo, direção, 3, ligação telefônica, 4, traço a tinta ou a lápis. E depois, as opções para a gente numerar. Então, o telefone não está dando linha, passe uma linha ao final da atividade, você consegue colocar a linha na agulha, siga sempre em linha reta. E o 5º ano tem mais uma tarefinha que é fazer algumas frases com a palavra ponto, também mostrando essa questão de polissemia. Então, quem ainda não pegou, pega essas atividades lá na escola, tá? Faz com bastante atenção, principalmente a leitura do texto, para encontrar a ideia central. Na quarta-feira, que será a nossa próxima aula, a professora vai corrigir então essa tarefa de vocês, tá bom? Então, um beijo, agradeço aos alunos lá da Escola Heitor, que participaram enviando o vídeo para a professora e agradeço a vocês pela paciência aí, de mais essa aula. Tchau, até quarta-feira. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá também aos nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos que estão aqui assistindo às nossas aulas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Lee. E hoje, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo. Então, hoje nós vamos resolver problemas de lógica a partir de estratégias variadas e comunicar essa resolução por meio de argumentação matemática. Então, é isso aí, nós vamos resolver problemas de lógica. Mas, você já ouviu essa palavra? Lógica? Já deve ter ouvido alguém falar, é lógico! Então, quando a gente fala em problemas de lógica, a gente fala de problemas que nos ajudam a pensar para responder alguma pergunta. Então, a lógica, ela vem para nos ajudar a pôr o nosso pensamento em ordem. E é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos aprender a pensar logicamente, usando aqui alguns materiais que a professora trouxe. Então, a gente usa problemas de lógica ou usa a lógica no nosso dia a dia, quando a gente observa alguma situação e a gente quer tirar alguma conclusão daquela situação. Então, a gente tem que aprender a pensar para poder comunicar essa nossa conclusão a partir de argumentos lógicos, Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, vamos começar observando aí umas situações do nosso dia a dia? Vamos lá? Vai aparecer na telinha para vocês. Então, vejam essa foto. Está escrito ali, o dia está com nuvens pesadas cobrindo todo o céu. A pergunta é, vai chover? Mas não posso responder só sim ou não. Nós temos que aprender a responder usando um argumento lógico. Um argumento lógico. Então, vamos voltar na nossa imagem lá para a gente responder? Vejam aí, nós temos a nuvem pesada, carregada, cobrindo todo o céu. Vai chover? Vamos ver o que a gente vai responder? Bem, nuvens carregadas são nuvens de chuva. Isso é uma afirmação lógica. Nuvens carregadas são nuvens de chuva. E o dia está com nuvens carregadas. Então vai chover. Olha a argumentação que a gente usou ali. Para dizer que vai chover, nós usamos essa argumentação lógica. Se nuvens carregadas são nuvens de chuva e o dia está com nuvens carregadas, então naquele dia vai chover. Essa é a argumentação lógica.
Bem, é desse jeito que a gente tem que aprender a pensar, dando um argumento lógico para que aquela resposta se torne verdadeira, ou até mesmo para verificar se aquela resposta não é uma resposta falsa. Também podemos usar a lógica para descobrir se existe falsidade. Isso mesmo. Vamos para mais esse exemplo ali, ó. Um sorvete bem gelado num dia quente refresca? Bem, não é só responder sim ou não. Vamos responder usando um argumento lógico. Bem, nós sabemos que o gelo refresca o calor. Isso é uma coisa lógica e afirmativa. A gente sabe disso, é um conhecimento verdadeiro. E o sorvete é gelado, então ele nos refresca nos dias quentes. Então veja como que a professora usou ali um argumento lógico. Sabendo que o gelo refresca o calor, a gente diz o sorvete é gelado, então ele nos refresca nos dias quentes. Viram esse argumento lógico que a gente usou para responder que no primeiro exemplo lá ia chover porque as nuvens carregadas são nuvens de chuva e no dia está com nuvens carregadas, então vai chover. No sorvete, que é gelado, gelo refresca o calor. O sorvete também nos refresca nos dias quentes porque o sorvete é gelado. Então veja, são questões de conclusões que a gente tira da lógica, dos problemas de lógica, né? Do nosso pensamento lógico dentro dos problemas de lógica, dentro das situações que a gente usa a lógica. Ok? Então nós vamos aprender a pensar nesse sentido aí dos exemplos que a professora trouxe para vocês. E para isso nós vamos usar situações problemas, isso mesmo, ou seja, desafios. Lá na escola você já teve algum desafio, já fez algum desafio com a professora nas aulas de matemática? Então, a lógica, né, ela usa também de desafios para a gente poder responder. Nem sempre a gente precisa fazer operações ou contas, não. Os problemas de lógica são aqueles problemas que a gente tem que interpretar textos. Olhar, né, o que diz uma afirmativa, tirar uma conclusão a partir da leitura. E isso também faz parte da nossa língua portuguesa. Então, quem disse que na matemática a gente não aprende a ler e escrever? Aprendemos também. E aqui hoje nós vamos fazer isso também, ok? Vamos para o nosso primeiro desafio? Vamos lá! Então, o nosso primeiro problema de lógica tem ali 5 casinhas, né? Então, ali a Rua das Cores, né? Nessa rua, há uma casa azul, uma casa vermelha, uma casa amarela, uma rosa e uma verde. Então nós temos essas diversas cores de casas que estão aí aparecendo para vocês, né, na telinha da TV de vocês. Só que agora a gente vai ter que arrumar essa rua numas condições. Quais são as condições? Primeiro, as casas vermelha e verde são vizinhas. Segundo, as casas amarela e azul também são vizinhas. A casa rosa é vizinha das casas verde e azul. A casa amarela não é a de número 5. De que cor é a casa número 4? Então está aí esse desafio para a gente resolver. Então a professora trouxe aqui na mesa as casinhas, né, representando lá o nosso problema. Então vocês vão aparecer, né, tá aparecendo para vocês aí as casinhas e aqui estão os números das casinhas que a gente vai arrumar, né, nessa rua aí das cores que a gente vai resolver esse nosso desafio. Então tá aí as casinhas e aqui os números do 1 ao 5. Então o que a gente sabia lá? Nós sabíamos que tínhamos casas dessas cores aqui, né, amarela, azul, verde, vermelho e rosa. E o que nós sabemos também? Que a primeira informação é que as casas vermelha e verde são vizinhas. Então vamos pegar primeiro aqui, ó, vou puxar mais para cima um pouquinho aqui, vamos pegar lá, verde e vermelha, são vizinhas. Vamos deixar por enquanto aqui. Se de repente precisar, a gente muda, troca de lugar, tá bom? Mas por enquanto vamos deixar assim, verde e vermelha são vizinhas. A amarela e a azul também são vizinhas. Amarela e azul também são vizinhas, então vamos pôr amarela e azul também são vizinhas. Vamos deixar, né, aqui assim do ladinho. Vamos fazer de conta que por enquanto está aqui, como eu falei. Pode, né, a gente pode ter que trocar de lugar em alguma situação aí. E nós sabemos que a casa rosa é vizinha da casa verde e azul. Opa, casa rosa,
vizinha da verde e da azul. Opa, já sei que aqui eu posso pôr no meio. Ó, posso pôr no meio e colocar a verde e a azul aqui entre elas. Muito bem. Então, eu já tenho certeza dessa casa rosa e dessas duas aqui. Mas será que não tem que trocar de lugar, azul com a verde? Será? Vamos ver, né, na outra informação que a gente tinha lá. A outra informação dizia que a casa amarela não era número 5. Então, lá na 5 não pode estar amarela. Então, eu posso trocar de lugar a verde com a azul? Não, muito bem. Por que eu não posso usar? Olha o argumento lógico. Porque no problema dizia que a casa amarela era a vizinha da casa azul, que a casa vermelha era a vizinha da casa verde. Então, eu não posso trocar o azul com a verde, porque senão a verde fica a vizinha da amarela e a azul da vermelha. E não era isso que o problema dizia. Então, aqui está a nossa rua organizada, porque a amarela não é a número 5. Então, a amarela é a número 1. A azul é a número 2, a vermelha é a rosa é a número 3, a 4 é a verde e a 5 é a vermelha. Resposta do nosso problema, que a pergunta era, de que cor é a casa número 4? Não é isso que era a nossa resposta? Vamos ver lá no nosso problema de novo? De que cor é a casa número 4? Isso, é a cor verde, muito bem. Vocês viram aqui na mesa como é que a gente resolveu esse problema? A professora pegou o desenho de casinhas, mas a gente poderia ter escrito também, né? Verde, vermelho, amarelo, a gente poderia ter escrito o nome das cores. Necessariamente não precisaria ter a casinha na nossa mão. Mas é assim que a gente tem que pensar. Então a lógica nos organiza o pensamento desse jeito. Quando a gente vai organizando um para lá, um para cá, uma informação aqui, uma informação ali. Essa pode, essa não pode, essa é, essa não é. Então, são coisas que a lógica usa. Sim, não, é, não é. Se isso, então aquilo, né? Essas condições a lógica usa para nos ajudar a organizar o pensamento e responder aí as questões que a gente precisa, ok? Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Vamos para outro? Esse vocês acham que vão gostar. É um desafio que traz em forma de um joguinho que a gente vai conhecer agora. Talvez vocês já tenham ouvido falar na escola, talvez vocês já tenham até mexido com esse jogo lá na escola com a professora de vocês, mas a gente vai conhecer aqui também. E aqueles que não viram, não conhecem, vão conhecer aqui com a professora, e aqueles que já conhecem vão lembrar, ok? Então vamos ver qual que é? Os jogos de bule, vamos lá, vocês lembram desse jogo? Alguma vez vocês já usaram os jogos de bule lá na sala de aula, na escola com a professora de vocês? Muito bem, se vocês não usaram, não tem problema, nós vamos fazer isso aqui hoje, a professora vai ensinar. E depois a professora vai disponibilizar também esse jogo lá no blog dela, vocês vão poder ir lá acessar, ok? Então veja lá, o que é os jogos de bule? Ele é um jogo que consiste em resolver histórias lógicas com o auxílio de algumas cartinhas especiais. Para resolver cada história, é preciso relacionar as informações nelas contidas, combinando essas cartinhas em uma matriz de 3x3. A partir disso, tirar algumas conclusões. Então, olha aqui na mesa agora com a professora. Então, aqui estão as cartinhas deste jogo e esse aqui é o livro, o livrinho, que é a série roxa, né? Esse material foi feito, né, lá na Universidade do Rio Grande do Sul, por alguns professores, né, que trabalham no departamento de matemática, e eles elaboraram esse material. Tem muitos outros também, tá? Mas esse aqui é um deles, a série roxa, que inclusive foi feita especialmente para esse tempo de pandemia, onde a gente aprende em casa. Por isso que tem até uma casinha aqui, ó, no desenho da capa do livro, ok? E dentro do livro nós temos as histórias, né? As histórias que vão ser resolvidas, né? Ó, a história número 1, a história número 2, a 3, a 4, a 5 e assim por diante, ok? Muito bem, então hoje nós vamos resolver, né, a história número 1 e a número 2 desse livro. E essas que estão aqui sobre a mesa da professora são as cartinhas, eu vou mostrar aqui para vocês conhecerem as cartas do jogo, né? Da série roxa, os jogos de bule, ó, né? As cartinhas da série roxa.
nós temos entre as cartinhas, vocês estão vendo aqui, né? Animais, algumas crianças, alguns personagens e alguns locais, né? Alguns lugares, como por exemplo a escola. Então a gente tem que saber as informações, que nós temos 3 grupos. O grupo dos locais, ó, nós temos 3 locais, a praia, o parque e a escola. Nós temos 3 crianças, o Chico, a Manu e a Beta. E nós temos 3 animais, o macaco, o sapo e o pato, tá? Então nós temos aqui uma relação de 9 cartas. Por isso que no jogo dizia que a gente tinha que ter uma matriz de 3 por 3. Então, 3 por 3, né? E é aqui que a gente vai resolver a história. Eu vou ensinar vocês agora a resolver essa história. Então, vamos olhar, né, qual é a nossa primeira história. Vamos lá? A primeira história é as férias de Manu, né? Olha bem o que diz a história lá. Se Manu viu um sapo, ela foi para a praia. Chico foi ao parque. Manu viu um pato. Beta tem um sapo. Manu não foi para a praia. Quem que foi para a escola? Quem é que viu o macaco? Então nós vamos responder essas 2 perguntas a partir de todas essas informações que estão aí nessa história. Nós vamos usar as cartinhas, tá? Para ajudar a gente a pensar. Então a professora vai tirá-la dessa configuração e vamos lá. A professora tem aqui do lado, né? Eu já deixei aqui no cartaz prontinho as 2 histórias. Então a primeira história diz lá: se Manu viu um sapo, ela foi para a praia. Então nós vamos pegar a cartinha da Manu, a cartinha do sapo e da praia. Do sapo e da praia. E a gente vai fazer assim, ó. Se Manu viu um sapo, ela foi para a praia. Então essa é a relação que a gente vai usar. Se Manu viu um sapo, ela foi para a praia. Observe bem aqui na mesa da professora como é que a gente está fazendo. Então, se Manu viu um sapo, ela foi para a praia. Olhe bem o que a professora disse ali na condição da cartinha. Se Manu viu o sapo, ela foi para a praia. Então, olha, existe uma condição aqui, ó. Se. Vamos pensar nessa condição daqui a pouquinho, ok? Então, a primeira relação lógica é essa aqui a relação da história. A segunda relação foi: Chico foi ao parque. Então, Chico, vamos pegar o parque e o Chico. O Chico, ele vai ficar aqui, ó, embaixo da Manu, porque os personagens vão ficar embaixo de personagens. Animais embaixo de animais e lugares embaixo de lugares, ok? Para a gente poder organizar o nosso pensamento. Então, o Chico foi ao parque. Então, o parque vai ficar aqui, ó, embaixo da praia, porque são locais, né? Personagens, animais, locais. Manu viu um pato. Opa, olha lá, ó, a Manu não viu o sapo. Lembra lá que tivesse se Manu viu um sapo? Mas agora, na próxima informação, nos disse que a Manu não viu. Então, eu vou tirar a Manu daqui, ó. Vou tirar ela aqui, vou pôr ali embaixo do Chico, só um pouquinho. Então, ó, a professora vai colocar aqui embaixo do Chico, a Manu. E ela viu quem? Ela viu o pato. Isso, então a relação agora aqui, ó, Manu viu um pato. Né? Foi o que estava escrito na história. Beta tem um sapo. Vamos pegar a Beta e vamos colocar a Beta. O que diz lá? Beta tem um sapo. Opa! Então, se a Beta tem um sapo, foi ela que viu. Então, é a Beta que está nesse local aqui, ó, porque é ela que tem o sapo. Manu não foi para a praia. A gente já sabe, ó, a Manu não foi para a praia porque ela não viu o sapo. Então, agora ficou faltando 2 lugares vazios. O lugar que a gente não sabe aonde que é ainda e o animal que a gente ainda não sabe quem é. Mas nós temos 2 cartinhas sobrando. Nós temos a cartinha do macaco e da escola. Então, a gente vai preencher o macaco e a escola no lugar onde eles têm que ficar. Pronto, eu já coloquei em ordem a história. Vejam lá. Se Manu viu um sapo, ela foi para a praia, mas ela não viu porque a Manu tinha um pato. Então, eu coloquei lá. A Beta é que tem o sapo. O Chico foi ao parque. Então, a gente já organizou. Quais as perguntas que o problema fazia para a gente lá? A história lógica. Quem que foi para a escola? Olha bem aí na cartinha, nas montagens que a professora fez aqui na mesa. Quem foi para a escola?
A Manu, muito bem. Olha a Manu lá, ela foi para a escola. Quem é que viu o macaco? Quem é dos personagens que viu o macaco? O Chico. Então a resposta agora é... A primeira resposta era a Manu, a segunda resposta da pergunta 2 era o Chico. Vamos sistematizar tudo isso agora lá na telinha? Vamos ver lá com a professora? Então veja lá, a professora colocou ali a matriz de 3x3, estão vendo? Existe uma matriz ali, ó, personagem, animal e local. Então Manu, se ela tivesse um sapo, ela ia para a praia, tá? Mas vamos sistematizando. O Chico foi para o parque. A Manu não viu o sapo porque ela tinha um pato. Então nós tiramos a Manu lá de cima e colocamos ela para baixo. E a Beta, que era a dona do sapo. A escola foi o local onde a Manu estava, né? O pato também. E o macaco era o animal do Chico. Então a resposta das duas perguntas eram: Manu foi para a escola e o Chico que viu o macaco. Ok? Viram como é fácil trabalhar com essa história? Vamos para mais uma, é a história número 2. A história número 2 diz lá, um dia no parque, né? O pato estava no parque, mas Manu não. O macaco estava na praia. O sapo foi atrás da Beta. Onde foi o Chico? Quem viu o pato? Quem que foi para a escola? Agora nós temos 3 perguntas para responder a partir de algumas situações ali da nossa história. Então vamos lá aqui na mesa da professora agora. Então nós temos agora que resolver essa segunda história. A professora está aqui com o cartaz que vai ajudar nós a pensar, nos ajudar a pensar, e a professora vai colocar as cartinhas para resolver a história, para ajudar a organizar o nosso pensamento. Tá? Então vamos lá, qual que era a primeira informação? O pato estava no parque. Vamos pegar o pato e vamos pegar o parque. Então o pato estava no parque. Então essa é a relação, a primeira orientação da relação que tinha lá. Essa é uma afirmação, o pato está no parque. Então a gente não pode mudar essa relação aqui, porque é uma relação de dependência, um depende do outro, tá? Então o pato estava no parque. Mas a Manu não, então a Manu, eu não posso pôr a Manu aqui, porque diz que a Manu não. Podia ser o Chico ou podia ser a Beta, mas a Manu não. O macaco estava na praia, então vamos pôr o macaco aqui, ó, embaixo do pato, e vamos pegar a praia e colocar embaixo do parque. Opa! A praia embaixo do parque. Ok, já arrumei lá. Então, o macaco estava na praia. O sapo foi atrás da Beta. O sapo foi atrás da Beta. Beta é aqui, ó, né? Porque é a coluna onde vai vir os personagens. E agora? Eu tenho 3 cartinhas para colocar no lugar. Ó, são essas 3 cartinhas. O Chico, a Manu e a escola, né? Para colocar naquele lugar vazio que está ali. Vamos ver aonde que a gente vai pôr cada uma delas. Então, agora lá. A primeira informação que eu tinha é que a Manu não foi ao parque. Se a Manu não foi ao parque, eu não posso pôr a Manu aqui, ó. É uma condição lógica que diz que ela não foi. Então, se a Manu não foi aqui, a Manu pode ter sido aqui, ó. Pronto. A Manu foi para a praia ainda estava com o macaco. A escola é o lugar que está faltando aqui, ó, na Beta e no sapo. E o Chico foi quem foi ao parque. Muito bem, a gente resolveu com as cartinhas essa história. E qual que eram as perguntas? Onde foi o Chico? Onde foi o Chico? O Chico foi ao parque, muito bem. Onde estava, ou melhor, quem é que viu o pato? Onde está o pato? Aqui, quem é que viu o pato? O Chico. Quem que foi para a escola? Vamos olhar lá na escola. Quem é que foi para a escola? A Beta. Muito bem. Agora vamos sistematizar essas nossas ideias? Vamos lá na nossa telinha? Vamos lá. Então, registrando esse nosso pensamento. O pato estava no parque. Então, o local lá que ele estava. A Manu não posso pôr a Manu ali naquele lugar do personagem. O macaco estava na praia. Ótimo, colocamos macaco e praia. O sapo foi atrás da Beta. O sapo, a Beta. E nós completamos a nossa história colocando a Manu na praia, porque ela não foi no parque. Lembra que a condição de não pode ir lá. Chico é quem foi no parque. E o animal, ou melhor, a local, né, da escola é o local onde a Beta estava.
E a resposta das duas perguntas, Chico que foi, desculpe, das três, né? Chico que foi ao parque, o pato foi visto pelo Chico e a Beta foi para a escola. Então, nós respondemos as questões lógicas dessas historinhas, né, usando as cartinhas. Gostaram? Então, essas cartinhas, elas nos ajudam a organizar o pensamento, elas nos ajudam a pensar logicamente. E, só para a gente tirar assim uma curiosidade, por trás de toda essa lógica que está aqui nas cartinhas dos jogos de bule, está a mesma lógica do computador. A lógica que está atrás aqui é a lógica que está lá por trás de todo aquele sistema de computadores que as pessoas, né, que desenvolvem os programas, os softwares, né, eles usam. Então aí, ó, é uma condição já para você se animar e para poder mexer e brincar mais com as cartinhas na sua casa assim que você acessar o blog da professora. Tudo bem? Muito bem. E para a gente fazer mais um exercício, mais um problema aí, a gente vai apresentar agora aí na telinha para vocês mais um probleminha de lógica. Vamos lá? Então, esse probleminha de lógica, ele diz ali, ó, uma situação de compra, né, de pastel. Né? Nós temos três amigas, a Ana, a Mara e a Dani. Então, vamos lá. Esse probleminha de lógica diz lá: só tenho 3 pastéis disponíveis para vender, disse o vendedor. Um de carne, um de camarão e um de queijo. Assim que a vendedora terminou de falar, as 3 amigas disseram: a Ana: eu não gosto de carne. A Mara: eu não gosto de camarão. A Dani: eu não gosto de queijo. Primeiro pediu a Ana, depois a Mara e por fim a Dani. Quando chegou na vez da Dani, só havia o pastel que ela não gosta. Qual pastel a Mara comeu? Então agora a gente vai resolver esse problema aqui, né, usando também os nossos argumentos lógicos. Porque aqui diz eu gosto, eu não gosto, tá? Então nós vamos ver lá. Primeiro, se quem disse primeiro, né, que não gostava, que pediu o pastel, a primeira foi a Ana. E a Ana não gosta de pastel de carne. Bem, como que a gente vai resolver essa história, professora? Como é que eu posso resolver? Eu posso desenhar? Posso. Eu posso registrar em forma de tabela? Também. Então vamos lá, vamos aprender com a professora. Então vejam aqui, nós fizemos uma tabela, né? Nós vamos fazer uma tabela. O que essa tabela vai nos informar? Primeiro, as meninas, os tipos de pastéis e a ordem dos pedidos. Então, a primeira, a segunda e a terceira a pedir. A Ana não come de carne, não gosta. Então, ó, eu coloquei a palavrinha não. De camarão, sim. E de queijo, sim. Ela, tudo bem, poderia comer qualquer um dos dois, menos o de carne. A Mara, de carne, sim. Camarão, ela não gosta. Então, não. Sim pro de queijo. Opa, queijo, beleza. A Dani, sim de carne, sim de camarão. Não, queijo ela não gosta, então não pro de queijo. Bem, o que a gente pode ver agora aqui? Quem foi que primeiro pediu? A Ana, né? Bem, se ela pediu por primeiro, ela pediu qual pastel? Isso, ela pediu aquele que ela gosta, mas não pediu de carne. Qual que poderia ser? Camarão ou queijo? Mas eu não sei ainda. Pode ser camarão? Pode ser queijo. Então, eu ainda não sei com certeza. Eu só tenho certeza que de carne ela não pegou. Então, a gente não vai pegar o de carne. O de carne, não. A Mara foi a segunda. Bem, a Mara, sendo a segunda, ela poderia pedir de carne, porque de carne, né, a Ana não gosta mesmo. Mas é de camarão de jeito nenhum. Queijo ela poderia pedir também. Eu sei que de camarão, não. Então, camarão ela já cai fora. Então, não quero camarão. Mas ela pode pegar esse ou esse. Qual que ela pegou? Ainda não dá para ter certeza, professora. Ela pode ter pego esse, pode ter pego esse também. Depende do que a Ana pegou antes. Então, só com essas informações eu já consigo resolver o meu problema? Ainda não. Tem mais uma que eu tenho que seguir lá, ó. A Dani. O que eu sabia da Dani? A hora que ela foi pedir, o que aconteceu com ela? Justamente o que ela não gostava. O que a Dani tinha para comer lá?
O de queijo, né? Aquele que ela não gostava. Então, no caso, a Dani não pode comer nem de carne e nem de camarão, porque o de carne e o de camarão já foi pedido. Agora eu consigo responder as de cima. Bem, se já foi pedido de carne e de camarão, a Mara, e aí sobrou, né? Só o de queijo aqui, significa que esse de queijo aqui sobrou, ou seja, nenhuma das duas comeu. Então, a Ana comeu a de camarão e a Mara comeu de carne, porque se sobrou de queijo, ninguém comeu de queijo, só de carne e de camarão. E a pergunta é, qual pastel Mara comeu? A resposta, vamos ver, se cada uma comeu lá, a Mara comeu de carne. Viram como é que o nosso pensamento foi organizado e a gente conseguiu responder através da tabela? Então, a tabela é uma outra forma que você também pode organizar. Assim como nos jogos de bullying, a gente podia ter organizado em forma de tabela. Porque aqui vocês viram que a sistematização que a professora fez também usou uma tabela de matriz de 3x3, né? Então, a gente pode usar isso também, ok? Bem, meus amores, a gente já está chegando no final da nossa aula. A gente aprendeu tanta coisa sobre a lógica, né? A lógica nos ensina a pensar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a pensar para resolver os nossos problemas. E os problemas de lógica nos ajudam a fazer isso. Então eu convido vocês a fazer aí na sua casa, também daqui a pouquinho nós vamos ver a tarefa, mas também a procurar brincar mais, né, com problemas de lógica, como por exemplo os cartinhas dos jogos de bullying. Se você quiser saber mais, pode acessar o site dos jogos. Lá na nossa página também vai estar lá a referência dos jogos no site. Ok? Lá, inclusive, tem jogos eletrônicos para vocês brincarem. Bem, mas agora, tudo isso a gente fez para chegar no nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos ver? Resolver problemas de lógica a partir de estratégias variadas e comunicar essa resolução por meio de argumentação matemática. Bem, a argumentação matemática é a argumentação lógica, porque a gente usou as condições de sim, de não, de é e não é, coisas que a gente usa também na matemática. Não é verdade? Muito bem, e a gente cumpriu todo o nosso objetivo com todos aqueles problemas, todos os desafios que a gente fez. E para você ainda ficar um pouquinho mais craque nessa nossa aula de hoje, a professora trouxe a tarefa. Vamos ver a tarefa? A nossa tarefa é um problema de lógica também, claro, né? Está na hora de acabar com a brincadeira e voltar para casa. Os pais chamaram os filhos. Quem é pai de quem? Então veja ali, nós temos as figuras, né, dos pais e dos filhos. Só que os pais e os filhos, a gente ainda não sabe quem que é pai de quem. Então, os filhos disseram assim, primeiro, Lucas, meu pai é careca, mas não usa paletó. Então, nós vamos ter que observar quais dos pais é careca e não usa paletó. Um deles é, e está bem na nossa vista. Então, o pai do Lucas só pode ser alguém que você vai escrever assim, né? Ó, o meu pai é careca, mas não usa paletó. O pai de Lucas é o fulano que não usa paletó e é careca. Nós temos que dar uma resposta lógica. O Fernando, o meu, usa gravata. Daí, opa, tem bastante que usa gravata. Qual será que eu posso dizer já quem é o pai do Fernando? Talvez ainda não. Igor, o meu pai tem bigode e não gosta de xadrez. Bigode e não gosta de xadrez, esse também está mais fácil da gente descobrir quem que é. Então, a gente vai escrever lá, o pai de Igor é o fulano, né, o nome do pai, porque não gosta de xadrez e tem bigode. Então, a gente tem que dar argumentação lógica. O meu usa, o Paulo, né, o último lá, o meu usa paletó e tem bigode. Opa, usa paletó e tem bigode? Então eu já sei quem é também. Então a gente vai responder logicamente. O pai do Paulo é fulano porque usa paletó e tem bigode. Ok? Então veja, não é simplesmente colocar o nome do pai do lado de cada um deles. Você vai escrever quem é pai de quem, por quê? Observando a questão da lógica. Ok? Então tá aí a nossa tarefa. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e principalmente aprendido, isso mesmo. Então, meus amores, fiquem bem, se cuidem. Um beijão para vocês e até a próxima aula.
Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas. E qual será o tema da nossa aula de hoje? Eu sei um jeito bem fácil de descobrirmos. Vamos realizar a leitura do objetivo juntos. Objetivo da aula: conhecer os pontos turísticos da cidade. Olha! Já conseguimos descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula será pontos turísticos da cidade de Ponta Grossa. E para iniciarmos, vamos pensar assim: pontos turísticos lembra turismo, certo? E o que será que é turismo? Vamos observar algumas considerações sobre o que é turismo? Vamos ver a primeira. Atividade realizada durante uma viagem. O que é isso? Significa que quando eu realizo uma viagem, eu estou praticando o turismo. Pode ser uma viagem a passeio, ou então vamos ver aqui, pode ser uma viagem de negócios, pode ser uma viagem com fins religiosos, quando a pessoa vai professar a fé dela, meditar, visitar algum local da religião dela. Também é considerado turismo. Quem pratica o turismo é quem será? O turista, né? E mais uma consideração sobre o turismo: atividade importante para a economia. Olha só, por que será que o turismo é uma atividade importante para a economia? É porque quando nós visitamos algum lugar, vamos imaginar nós aqui, que estamos indo para uma outra cidade. Nesse momento não podemos, mas em um outro momento, né, nada impede. E a gente gostou tanto dessa cidade que nós vamos querer, além de visitar os pontos turísticos, de repente conhecer alguma loja, algum lugar que venda uma lembrancinha para levar para casa, de recordação, certo? Nós vamos precisar almoçar em algum lugar, nos hospedar, certo? E tudo isso vai movimentando a economia daquele local. Por isso, o turismo é importante para a economia. Agora eu quero que vocês vejam comigo as características de um turista responsável. E olhando essas características, eu quero que vocês falem aí se vocês, quando vão a um passeio com a escola ou com o responsável de vocês são um turista responsável. Vamos ver se vocês têm essas características aqui. Primeira delas: valoriza a cultura e a história local. O que será que significa isso? Bem, lembram lá nas aulas de diferenças étnicas que nós tivemos? Lembram que nós vimos que as pessoas elas têm diferentes tradições, diferentes costumes? E que eu preciso respeitar o que é diferente? Então, se eu chego em um local e vejo uma cultura diferente, eu preciso ter respeito. Respeito pela história daquele local que eu estou visitando. Outra característica: respeita a natureza. Esta também é muito importante, pois grande parte dos pontos turísticos que nós visitamos são atrativos naturais, certo? E tudo que é da natureza eu preciso respeitar, preciso ter cuidado, não posso deixar lixo, porque se eu quero voltar a visitar esse local mais vezes, se eu quero que ele continue aberto à visitação, eu preciso ter esse cuidado. Aí já vem a segunda característica do turista responsável que vai ao encontro dessa, que seria respeitar os animais. Esse turista responsável respeita os animais. Ele tem consciência de que quem está em um espaço diferente ali, é ele que está invadindo o espaço dos animais e não o contrário. Então não pode assustar os animais, ficar mexendo ali, irritando o animal, falando alto, gritando com ele, querendo jogar alguma coisa. Isso é falta de respeito, não é um hábito de um turista responsável. E outra característica seria respeita os limites a visitar. Ou seja, respeita todos os limites ali que normalmente um guia está impondo. Sabe o guia turístico? O profissional que o nome já está falando para a gente, vai guiando o turismo? Então, ele vai mostrando, demarcando e explicando que a gente não pode ultrapassar aqueles limites. Alguém aí já visitou o Parque Estadual Vila Velha?
Então, se vocês já visitaram, pode ser com a escola ou com a família, vão lembrar aí que tem uma trilha para a gente ir passando. E por que eu não posso sair dessa trilha? Porque pode ser perigoso, eu posso encontrar com algum animal ali, né? Eu vou desgastando o arenito de uma maneira que não é da natureza, não acontece naturalmente como a natureza faz acontecer, eu estarei desgastando. Por isso é importante não sair da trilha e respeitar esses limites, tanto para nossa segurança quanto para manter esse local preservado. Agora observem aqui comigo falando sobre Ponta Grossa, pontos turísticos em Ponta Grossa. Nós temos ao fundo da tela ali o mapa do município de Ponta Grossa, certo? E agora nós vamos ver de que maneira os pontos turísticos, o turismo se apresenta aqui na nossa cidade. Nós temos atrativos naturais, que são aqueles presentes da natureza, aqueles locais lindos que a gente pode contemplar e entrar em contato com a natureza. Nós temos também na nossa cidade atrativos religiosos, que são locais buscados para meditação, certo? São locais que estão ligados à religiosidade das pessoas. Também temos museus, que são lá responsáveis por guardar nossos artefatos históricos, né? Nossos registros históricos. Também temos bibliotecas, né? As bibliotecas guardam aí fontes históricas que contribuem para contar como aconteceu a formação da nossa cidade. E os monumentos. Os monumentos normalmente são construídos para homenagear uma época histórica, algo importante que aconteceu na cidade, ou até mesmo uma personalidade importante. E acabam virando também locais possíveis de visitação. Então vamos observar aqui. Que mapa que nós temos aqui que eu comentei com vocês mesmo? Vocês já viram este mapa em uma aula aqui comigo, então tenho certeza que vocês reconhecem. Nós temos o município de Ponta Grossa. Ao centro, em branco, nós temos a zona urbana de Ponta Grossa. E ao redor desse espaço em branco, as partes coloridas são os distritos de Ponta Grossa. Então vamos começar lá pela cor bege, mais acima aqui do mapa. Na cor bege nós temos o distrito de Periquitos. Estamos revisando que vocês já viram esta aula. Em rosa nós temos o distrito de Uvaia. Aqui do outro lado, em azul, é o distrito de Itaiacoca. E abaixo em verde, o distrito de Guaragi. Agora eu quero ver se vocês gravaram o nome dos distritos aqui comigo e vamos para o mapa aqui na mesa. Olha lá, aqui eu tenho exatamente o mesmo mapa. Mapa do município de Ponta Grossa. Estão vendo lá? Então, quero que vocês aí de casa me ajudem a localizar cada distrito aqui nesse mapa da mesa. Vamos lá? Começando então pelo bege, é o distrito de Periquitos. O rosa aqui, junto do de Periquitos, é o de Uvaia. Aqui em azul, eu tenho o distrito de Itaiacoca. E abaixo, o distrito de Guaragi. Ao centro, a zona urbana de Ponta Grossa. Tudo isso, este mapa inteiro, é do município de Ponta Grossa. Lembra que nós já vimos isso, né? Ótimo! Agora, neste mapa, nós iremos localizar alguns pontos turísticos, certo? E eu vou começar por um bem conhecido de vocês aqui, que, olha lá, quem conhece esse ponto turístico? Essa daqui é o que? A taça, né? E essa taça está localizada onde? Qual é o nome desse ponto turístico? Vamos ver aí na telinha de vocês, quem em casa conseguiu adivinhar? Parque Estadual de Vila Velha, muito bem! O Parque Estadual de Vila Velha está localizado na BR-376, saída para Curitiba, certo? Então eu vou colocar ele aqui, que ele está bem ao extremo sul da nossa cidade. Localizei ele aqui. Vamos lá para mais um ponto turístico. Eu vou falar dos dois juntos porque eles estão interligados, certo? Eu já comento um pouquinho sobre o Parque Estadual de Vila Velha.
Este daqui, vocês conseguem identificar? Olha lá, o que está aparecendo? Está aparecendo um rio? Uma cachoeira? Não, né? O que será que é esse aqui? Se está interligado ao Parque Estadual Vila Velha, do qual será que eu estou falando? Vamos ver quem lembrou lá em casa? Olha lá. Lagoa Dourada, muito bem. Então, a Lagoa Dourada também faz parte do Parque Estadual de Vila Velha. Vou colocar ela do ladinho aqui. E o Parque Estadual de Vila Velha também é composto pelas furnas. Então, esses 3 atrativos que compõem o Parque Estadual. Os arenitos, as formações rochosas, a Lagoa Dourada e as furnas. Os arenitos são essas formações rochosas que têm formas de várias coisas, né? Esse daqui lembra a taça, mas nós também temos lá a esfinge, a garrafa, a bota. E conforme a gente vai visitando e caminhando pela trilha, novas figuras vão surgindo nas rochas, né? Figuras que foram esculpidas pela natureza. A Lagoa Dourada tem até uma lenda em cima da Lagoa Dourada, vocês já devem ter escutado, de que a Lagoa Dourada tem esse brilho dourado porque ela foi um tesouro indígena derretido. Bem, lenda ou não, ao entardecer, quando você observa a Lagoa Dourada, o sol reflete e nela fica aquele brilho dourado, por isso esse nome, né, Lagoa Dourada. Vamos então continuar vendo quais outros pontos turísticos nós temos de interessante aqui na nossa cidade. Olha lá, este daqui. Esta é uma o quê? Já não é uma lagoa, é quando tem essa queda d'água, que nome que a gente dá? Uma cachoeira, né? Qual cachoeira será que é essa daqui? Vamos ver. É a Cachoeira da Mariquinha. Já ouviram falar dessa cachoeira? Viram o quanto ela é bonita? Essa queda d'água tem cerca de 30 metros e ela forma uma prainha em volta. Então, para quem quer ter contato com a natureza, descansar, também pode fazer trilha, passear com a família, é o local ideal. Olha que lugar bonito aqui na nossa cidade. A Cachoeira da Mariquinha, ela está localizada no distrito de Itaiacoca. Então, vamos colocar ela desse lado aqui do mapa, que nós sabemos que está Itaiacoca. Vamos ver o próximo. Olhem lá. Esse aqui, o que é também? Essa queda d'água? Outra cachoeira, né? E olhem lá, tem uma curiosidade sobre essa imagem. Observem bem, o que tem acima aqui, ó. O que será que é esse aqui? Parece o que será? Um buraco, né? Alguém lembrou de um ponto turístico com esse nome? Qual será? Vamos ver na tela de vocês. O Buraco do Padre. Conseguiram lembrar? Então, o Buraco do Padre. Alguém aí de casa sabe por que esse ponto turístico recebe esse nome? Os padres jesuítas costumavam ir lá para rezar, meditar. Então, recebeu esse nome, esse ponto turístico. Interessante, né? Observem como está interligada com a história da nossa cidade também. O Buraco do Padre também tem cerca de 30 metros de altura, outros atrativos como trilhas, diversas trilhas, também conta com uma equipe de guias para conseguir fazer uma visitação assim, para que essa visitação você possa tirar o maior proveito, explorar de maneira respeitosa esse local tão bonito. O Buraco do Padre também está localizado em Itaiacoca, então vou colocar aqui na parte mais azulzinha do mapa. Muito bem. Agora já vimos alguns atrativos naturais, vamos ver então outros atrativos da nossa cidade. Olhem esse daqui, observem se vocês conhecem essa imagem. Olhem os detalhes, o que eu tenho aqui, ó, mais ao cantinho aqui? A Maria Fumaça, certo? E como será que é o nome do local em que está a Maria Fumaça? Quem lembra? Não estou falando do Parque Ambiental, estou falando desse prédio aqui, ó, junto à Maria Fumaça. Vamos ver então na telinha de vocês qual que é o nome? Casa da Memória, também conhecida como Estação Paraná. Mais popularmente a gente escuta mais Casa da Memória. A Casa da Memória, ela guarda documentos importantes da nossa cidade.
Então, o nome aí já está sendo bem sugestivo, né? Guardando a memória. Nós tivemos uma aula sobre memórias também e vimos o quanto é importante guardar essa história. E ela cuida da história da nossa cidade, guarda alguns arquivos e junto dela tem ali a Maria Fumaça. A Estação Paraná foi a primeira estação aqui da nossa cidade, certo? Então, eu vou colocar ela aqui mais ao centro, aqui na nossa cidade, porque nós sabemos que ela fica bem no centro. A Casa da Memória, a Estação Paraná, Casa da Memória, ela foi sendo assim tão requisitada na época, muitas pessoas passavam por aqui, ela era utilizada para carga e descarga e também para o transporte de pessoas, que ela acabou assim não suprindo a necessidade da nossa cidade. E foi então necessário construir um outro prédio para colaborar com essa passagem da Maria Fumaça. Deixa eu mostrar para você qual foi o prédio que foi construído. Olhem lá, é o nosso próximo ponto turístico. Já devem ter visto esse local no centro, tenho certeza. Fica bem próximo ao Terminal Central. Quem sabe o nome? Vamos ver. Vai aparecer na telinha de vocês. É a Estação Saudade. A Estação Saudade foi construída na intenção assim de colaborar na época com a Casa da Memória, a Estação Paraná. Era grande o fluxo de pessoas passando por aqui e também de mercadorias, então eles precisavam assim expandir e construíram esse prédio, que foi considerado na época um prédio assim de luxo, uma coisa muito chique, até porque um trem que ia para o Uruguai passava aqui, então até um trem que ia para o exterior passava pela nossa cidade. Atualmente, quem está cuidando da Estação Saudade é o SESC, que está realizando lá várias atividades culturais. Por um acaso, alguém aí nas férias foi ouvir uma história, hein? Lembram disso? Estavam sendo realizadas diferentes atividades culturais lá na Estação Saudade. Está muito bonita. Então, vamos colocar ela aqui pertinho, porque ela também está na região central de Ponta Grossa. Mais um ponto turístico temos aqui, olhem lá. Também fica no centro de Ponta Grossa. Alguém já viu essa casa exuberante que lembra assim, quando é uma casa muito grande, muito bonita, eu chamo do que mesmo? Vamos ver, quero ver quem lembrou do nome, vai aparecer aí na telinha. Mansão! Esta daqui é a Mansão Vila Hilda. E vocês sabem por que ela tem esse nome, Vila Hilda? Foi uma homenagem do esposo da Hilda, né, que construiu para ela e olha, batizou a casa com o nome dela. E essa mansão, ela teve um papel importante na época aqui para nossa cidade, foi em meados da década de 20. Porque essa família construiu essa casa um pouquinho afastada do que nós considerávamos região central naquela época. Naquela época a cidade não era tão grande quanto hoje. E com isso a cidade acabou se expandindo, se espalhando, certo? Outros pontos da nossa cidade foram sendo explorados e essa casa foi considerada assim uma das pioneiras nesse processo. Então, vou colocar aqui também em Ponta Grossa, na área branca do nosso mapa. E agora eu tenho uma festa. Nossa, mas uma festa também pode ser considerado algo turístico? Sim, se essa festa é famosa e movimenta aí o fluxo de várias pessoas. Então, essa festa, olhem as cores que estão aqui como tema da festa, aqui, estão vendo? Conseguem lembrar qual festa que nós temos aqui em Ponta Grossa? Irá aparecer na telinha da TV de vocês. Prestem atenção, quem lembrou? Da Mission Fest. Espero que tenham lembrado aí. Da Mission. Essa festa que costuma ocorrer no final do ano aqui em Ponta Grossa, uma festa tradicional da nossa cidade. Essa imagem que vocês viram, ela é de 2018, que foi quando a festa voltou a acontecer no Parque Ambiental,
que até um tempo ela acontecia no centro de eventos, mas ela estava com um caráter muito de festival. E a intenção é exaltar a cultura alemã. Tanto que com esse retorno da Mission Fest para o Parque Ambiental, que é onde aconteceu a primeira Mission Fest, a embaixada alemã passou a reconhecer como uma festa típica alemã. Então, agora ela passa a acontecer no Parque Ambiental. Vou colocar aqui também na área branca do nosso mapa, certo? Olha lá, conseguimos inserir vários pontos turísticos e vimos alguns exemplos de pontos turísticos naturais, certo? Considerados ali, podemos considerar museus, bibliotecas que guardam a nossa história. Existem vários outros atrativos aqui na nossa cidade, temos vários outros locais possíveis de visitação e que são muito interessantes para visitação, além de muito bonitos, certo? E que também exaltam aí a nossa história. Porém, não daria tempo de nós vermos todos eles na aula de hoje. Então, a gente escolheu apenas alguns e eu espero que, se você não conhecia, agora você já conhece, já sabe o nome, já sabe como surgiu, e se você conhece, foi uma boa oportunidade para recordar. Então, agradeço a participação de vocês na aula de hoje, e aguardo vocês na próxima semana. Bons estudos! Que aulas sensacionais! Elas são feitas para você. Por isso, faça e entregue as atividades na sua escola ou CMEI, para completar o seu aprendizado. Agora, um recado. Pais e crianças que estão conectados nas redes sociais, acompanhando o nosso programa. Muita atenção às conversas e contatos que podem ser feitos pelos alunos. As crianças não devem usar sozinhas as redes sociais. Não devem aceitar ou enviar mensagens a pessoas desconhecidas pelo Face ou WhatsApp. Façam tudo com conhecimento de quem cuida de vocês. E os familiares, fiquem atentos sempre. Combinado? Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Para ver de novo este programa, acesse nossas redes sociais. Infelizmente, a nossa página do Facebook está temporariamente fora do ar por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo e revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa e também pelo canal do YouTube da TV e também da Secretaria de Educação. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! O doce perguntou pro doce qual é doce mais doce que batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que batata doce é o doce de batata doce. Desafio do Vem Aprender. Foi cumprido. Ponta Rosa, linda de encantar, hosta de morar aí, este é o meu ar. Princesa linda dos Campos Gerais, minha cidade é massa, não esqueço jamais. Parabéns, Ponta Rosa, encantos e beleza, seus encantos eu adoro, maravilha da natureza. Valeu, Ponta Rosa! A formiga do meu leitinho tem antenas, tem patinhas. E o que ela come? Flores. E tem sol lá em cima do céu.